Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Hoje, em nossa aula de português, vamos ver o assunto verbo. Para a nossa aula, nós vamos utilizar o nosso livro de português, a nossa caligrafia e também utilizar os materiais que costumamos usar, que estão no estojo, como lápis, borracha. Então, separem esses materiais para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar nossa aula copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda mostra, hoje o nosso principal conteúdo, o conteúdo gramatical de hoje é o verbo. Também vamos rever um pouquinho na ortografia esses conteúdos, do dispensa, despensa, descrição, descrição, mas, mais, uso dos porquês. Nós vamos fazer algumas atividades relembrando esse conteúdo que a gente já viu. Mas, para iniciar, vamos falar sobre o verbo. O verbo é a palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Então, verbo é uma classificação de palavra. Existem palavras que são substantivos, adjetivos, pronomes, artigos. Todas essas a gente já viu. E existem também os verbos. E os verbos são sempre aquelas palavras que vão indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Quando a gente fala de estado aqui, não é o estado Ceará, não. É o estado como a pessoa se sente, como ela está, tá bom? E os verbos, assim como as outras classes de palavras, também podem variar. No caso do verbo, não vai ser mais em gênero, número e grau, mas vai ser em pessoa, número, tempo e modo. Vamos ver alguns exemplos de palavras que são verbos? Vamos ver aqui um que indique ação. Amanda cantou no The Voice Kids. Qual é o verbo dessa frase? Qual é a ação que a Amanda está fazendo? Ela está cantando, então o verbo aqui é cantou. Agora um verbo que indica um fenômeno da natureza. Chovia muito lá fora. Qual aqui é o verbo? Chovia. E agora, estado. Mariana estava muito atrasada. Mariana estava. Ela estava. Era o estado em que ela se encontrava. Ela estava muito atrasada. Então, esses são exemplos de verbos. Vamos ver a pessoa do verbo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Na verdade, a gente até já viu um pouquinho. São as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Lembram que a gente já falou sobre essas três pessoas? A primeira pessoa é aquela que fala. Eu, nós. Exemplo. Eu comi bolo. Eu sou a pessoa que estou falando. Eu comi bolo. Aqui está no singular, porque é só uma pessoa. Agora, nós comemos bolo. Nós está no plural. Então, aqui nós vemos exemplos de primeira pessoa. Eu e nós. Segunda pessoa. Segunda pessoa é com quem se fala. Ou seja, tu e vós. Também podemos utilizar o você e vocês. Vamos ver exemplos? Temos aqui como exemplo. Tu ouves o que digo? Aqui está no singular.
Tu ouves o que digo? E vós bebeis refrigerante? Aqui está no plural. Estou falando com alguém. Ela é a segunda pessoa. Pensem numa conversa. A primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa é com quem eu falo. E a terceira? A terceira pessoa é de quem se fala. Então, ele, ela, eles, elas. Eles são as terceiras pessoas. Porque é de quem aquelas outras duas pessoas estariam falando. Vamos imaginar assim. Agora, vamos ver exemplos? Temos aqui como exemplo. Ela viajava sozinha. Aqui, ela indica terceira pessoa e está no singular. E eles saem cedo de casa. Eles indica a pessoa, a terceira pessoa, e está no plural. Então, essas são as pessoas verbais. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. E terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Essas são as pessoas verbais. Agora vamos para o número. O número é bem similar ao que a gente já está acostumado. Número é singular ou plural. Singular é quando indica só um elemento. Plural é quando indica mais de um elemento. Então, número continua sendo singular ou plural. Vamos ver aqui alguns exemplos. No singular, a criança joga bola. Aqui nós temos uma frase toda no singular. E o verbo jogar, aqui no caso joga, está no singular. Por quê? Porque se refere a apenas uma criança. Agora, quando eu falo no plural, as crianças jogam bola. Observem agora que o verbo mudou. Agora jogam bola. Agora está no plural. Vamos agora para o tempo. Os tempos verbais, eles indicam o momento em que a ação ou o fato expresso pelo verbo aconteceu, acontece ou acontecerá. Aqui a gente já tem uma dica de quais são os tempos verbais. São eles presente, pretérito e futuro. O pretérito se refere ao passado. Então temos o presente, que indica o agora, o dia de hoje, o momento em que se está falando. Nós temos o pretérito, que indica algum tempo que já passou, pode ser há 1 minuto atrás, mas se já passou e eu estou falando, é pretérito, ou seja, passado. E algo do futuro é que ainda vai ocorrer, que ainda vai acontecer. Vamos ver cada um deles. Presente. A ação ou o fato ocorre no momento em que se fala. Por exemplo, Sofia conversa com a amiga. Ela está conversando agora. Conversa com a amiga. O verbo aqui está no presente. Agora, pretérito. A ação ou o fato ocorreu em um momento anterior àquele em que se fala. Então, o pretérito é o passado. Exemplo. Esté conversou com Marcos ontem. Ela conversou. O verbo conversou está no pretérito. Essa conversa já passou. Então, foi no tempo pretérito, no passado. E no futuro? A ação ou o fato ocorrerá depois do momento em que se fala. Exemplo. Margel conversará com Gabriel depois da aula. Aqui o verbo conversará. Ele ainda vai conversar depois que a aula acabar. Então, nós temos como exemplo aqui uma ação futura. O verbo conversar está aqui no futuro. Conversará. Algo que ainda vai acontecer. E agora o modo. O modo, ele indica a intenção da pessoa em relação ao fato que ela enuncia, ou seja, qual é a intenção dela quando ela fala aquilo. Vamos ver aqui quais são indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo
é quando a pessoa ela fala de uma maneira definitiva. Ela expressa uma certeza. Por exemplo, Nicolas come frutas. Ele come. Eu não estou perguntando, não estou duvidando, estou dizendo que isso acontece. Então, é um modo definitivo, eu expresso uma certeza. Nicolas come frutas. Agora, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele fala de um modo incerto. Expressa uma possibilidade ou uma suposição. Por exemplo, Carol talvez coma frutas. O verbo aqui é coma. Talvez ela coma frutas. Pode ser que não, pode ser que sim. Então, quando expressa essa ideia de possibilidade, é subjuntivo. E o modo imperativo indica que a pessoa fala de maneira a dar uma ordem ou um conselho, faz um pedido ou uma súplica. O imperativo, um exemplo, filho, coma mais frutas. A mãe falou para o filho, filho, coma mais frutas. Quer dizer que ele vai fazer? Não se sabe. Mas ela está dando uma ordem, ela está dando um conselho. Quando isso acontece, é o modo imperativo. Essa foi uma introdução sobre verbo. A gente vai ver ainda as conjugações verbais, como conjugar cada verbo em cada um desses tempos. Mas essa foi uma introdução para a gente começar a entender um pouquinho sobre o verbo. Para fixarmos esse conteúdo de verbo, vamos para a nossa atividade? Hoje a nossa atividade é no livro, páginas 251, 253, 254, 263 e 275. É assim pulando mesmo, tá bom? Peço que vocês pausem o vídeo, realizem a atividade, tentem fazer sozinhos. Se precisar, dá uma lida no conteúdo que começa aí na página 251. Tentem fazer. Quando vocês finalizarem, vocês retornam para a gente fazer a correção, tá bom? Podem pausar o vídeo. Agora que vocês já fizeram, já tentaram fazer, vamos só corrigir juntos, ver ali onde foi que a dúvida permaneceu. Vamos aqui para a página 251. A primeira questão da 251 diz assim: releia o trecho abaixo. Consumimos água para escovar os dentes, energia elétrica para tomar banho, alimentos para nos mantermos saudáveis, combustível para nos locomover e outros recursos que são essenciais para a nossa vida. Todas essas palavras destacadas, elas são o que, pessoal? Elas são verbos. Por quê? Aqui nós temos a opção adjetivos, substantivos ou verbos. Aprendemos que adjetivos são aquelas palavras que dão qualidades aos substantivos. Substantivos são aquelas palavras que dão nome aos seres. E os verbos são ações, fenômenos da natureza, reações, certo? Então, aqui essas palavras são verbos. Virando a página, indo agora para a página 253, que é onde está a segunda questão, diz assim: complete o texto abaixo flexionando o verbo que está entre parênteses no modo e no tempo correto. Era uma vez uma menina cuja avó, o verbo é morar, na floresta. Um dia sua mãe, o verbo é chamar, e lhe, o verbo pedir, que levasse uma cesta de doce para a avó. Então, o verbo morar, chamar e pedir. Agora eu vou flexionar esse verbo, eu vou adaptá-lo à frase para que faça sentido. Olha como é que fica. Era uma vez um menino cuja avó morava na floresta. Um dia sua mãe a chamou e lhe pediu que levasse uma cesta de doces. Alguém sabe quem é essa menina? Me parece a Chapeuzinho, né? Mas não vem ao caso para a questão. Terceira questão. Leia a frase a seguir e responda: em que tempo o verbo está? A frase é:
José é um homem muito sortudo. Essa frase, ela está no presente, no passado, ou seja, no pretérito ou no futuro. José, ele é. Ele é quando? Agora. Ele é muito sortudo. Então, essa frase está no presente. O verbo aqui é o verbo é. O verbo ser e conjugado é. Quarta questão. Leia a frase abaixo e observe o verbo destacado. Se ele estudasse mais, teria melhor desempenho nas provas. Item A. O verbo aqui em destaque é estudasse. Esse verbo indica um fato certo ou uma possibilidade. Aqui, nessa frase, se ele estudasse mais, teria melhor desempenho nas provas. Indica uma possibilidade. Se ele estudasse. Se ele não estudar, não se sabe ao certo. Então, é uma possibilidade. B. Em que modo está esse verbo? A gente viu que quando se refere a uma possibilidade, é o modo subjuntivo. Virando a página, aqui na página 254, vamos ouvir um pouquinho aqui sobre homônimos e parônimos de novo, esse conteúdo que a gente viu lá no começo do ano. Aqui falando sobre as palavras despensa, dispensa, descrição e discrição. A primeira questão, ela diz assim: leia as frases em voz alta e preste atenção à pronúncia das palavras destacadas. A despensa está vazia. Ele pediu dispensa do trabalho porque estava doente. Aí a pergunta diz assim: o que há de semelhante e diferente entre essas palavras? O que você identificou? É uma resposta pessoal, mas a gente consegue identificar aqui que elas têm um som parecido, mas elas possuem a escrita e os significados diferentes. Segunda questão. Complete as frases com uma das palavras abaixo. Aí nós temos despensa, dispensa, descrição e discrição. Lembrando que despensa é onde se guarda comidas. É aquele quartinho, aquele ambiente onde a gente guarda os mantimentos. Essa é a despensa, com E. Dispensa vem de dispensar. Quando alguém é dispensado ali do jogo, dispensado da educação física, ou então dispensado do trabalho. A descrição, com E, a palavra descrição, é quando você vai descrever algo. Por exemplo, eu vou descrever a tia Roberta. Ela tem cabelo preto, ela é morena, enfim. E discrição vem de ser discreto, tá bom? Então, vamos começar aqui a completar da forma correta. A. Pedi dispensa das aulas da tarde porque iria ao médico. Ela pediu para ser dispensado das aulas. B. A família agiu com muita discrição. Preparou a surpresa sem que a aniversariante percebesse. Então, a família foi discreta, agiu com discrição. C. Esta despensa é bastante espaçosa. Cabe tudo o que temos. E o item D. Faça a descrição de seu gato para que possamos encontrá-lo. Descrição aqui vem de descrever. Então, está pedindo para que ele descreva o gato. Como é que esse gato é? Descrição. Lembrando que essas palavras, elas são parônimas. Por que elas são parônimas? Porque elas possuem a escrita parecida, o som parecido, mas não igual. Então, parônimas são parecidas. Homônimas já são iguais, ou na escrita ou no som. Mas os significados são sempre diferentes. Vamos agora lá para frente? Vamos lá para a página 263. Página 263, também falando um pouquinho sobre um conteúdo que a gente já viu, mas e mais. Diz assim: 1. Releia esse trecho presente no texto.
terra e conhecimento da natureza. Os povos indígenas são grupos que fazem uso da natureza, assim como todos nós, mas não o fazem de forma descuidada. É bom dizer que para sobreviver e se reproduzir, um povo necessita de muito mais terras do que as utiliza para plantar. Aqui nós temos o mas e o mais. A primeira frase, mas, só com S, e na segunda, mais. A pergunta diz: as palavras destacadas têm pronúncias parecidas, mas são escritas de maneiras diferentes. Elas têm o mesmo significado? Justifique sua resposta. Então aqui, mais e mas, tem o mesmo significado? Não, não tem o mesmo significado. Na frase mas, o mas tem um sentido de oposição e o mais tem um sentido de quantidade. Segunda questão. Reescreva as frases substituindo mais por menos e mas por porém. A atriz foi mais homenageada que o ator. Mas eu posso substituir por menos, porque indica uma quantidade. A atriz foi menos homenageada que o ator. B. Quero estudar a lição, mas não tenho o livro. Quero estudar a lição, porém não tenho o livro. C. Eu ia ao cinema, mas começou a chover e desisti. Eu ia ao cinema, porém começou a chover e desisti. Agora vamos para a página 275. Passem mais umas páginas aí, depois a gente vai voltar todas essas páginas para realizar o conteúdo de verbo. Mas aqui em ortografia, na 275, vai falar um pouquinho sobre isse e isse. 1. Observe a cena e leia atentamente os balões de fala. Pai, se você reduzisse o consumo de sacolas plásticas, estaria ajudando o meio ambiente. Filho, você tem razão. Que tolice a minha. Vamos comprar uma sacola de tecido. Item A. Leia em voz alta as palavras destacadas nos balões de fala. Depois, circule as partes das palavras cuja pronúncia é a mesma. Nós temos aqui reduzisse e tolice. A primeira é reduzisse e a segunda é tolice. Em reduzisse, nós vamos circular o isse e em tolice, nós vamos circular o isse. B. Qual dessas palavras é verbo e substantivo? Reduzisse é um verbo ou é um substantivo? A. Reduzisse é um verbo. E tolice é um substantivo. Agora vamos para a segunda questão. Complete os espaços nas palavras com isse, com 2 S's, ou isse com C. Item A. A meiguice de sua irmã nos cativa. Meiguice é um verbo ou é um substantivo? Meiguice é um substantivo. Inclusive, acompanha o artigo a antes dele, né? A meiguice. Então, é com i, si, com C no caso, meiguice. B. Se você dirigisse bem, não teria batido o carro. Dirigisse. Dirigisse vem de dirigir. E dirigir é um verbo, e dirigisse também. Se é um verbo, é com SS. C. Gulodice a sua. Que gulodice a sua? Isse com C. D. Gostaria muito que você dormisse mais cedo hoje. Dormisse é verbo? É. Com SS. E o item é, para a gente finalizar, se ele abrisse a geladeira, o quarto ficaria mais fresco. Se ele abrisse a janela, o quarto ficaria mais fresco. Aqui, abrisse é um verbo.
também é com SS. Assim a gente termina a nossa correção da atividade de hoje. Hoje eu queria aproveitar para lembrar vocês de que às sextas-feiras, em vez de termos o nosso projeto Educalendo e o nosso projeto Tabuada, teremos aulas de português. Então, fiquem atentos porque esta última etapa, durante esse mês de outubro e novembro, às sextas-feiras teremos mais aulas de português. Aguardo todos vocês, sexta-feira agora já começamos. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!